Agora sim. Vamos ajeitar a tela aqui, meu ídolo. Tá me ouvindo bem, Bora. Marquinhos? Tô. Então, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Torcer para os cachorrinhos aqui não latirem. E vamos embora. Bom, estamos começando mais um Esporte de Ouro nesta segunda-feira. E o Esporte de Ouro toda semana traz um ídolo de Florianópolis que participou das competições aqui pelas equipes da capital, né? E hoje nós vamos receber o Marquinhos Santos. Marcos Vicente Júnior, Marquinhos Santos está conosco, já participou de Moleque Bom de Bola, já participou de jogos, de joguinhos, de jogos abertos de Santa Catarina. Marquinhos, maior ídolo aí da história do Avaí. Seja bem-vindo, boa noite, Marquinhos. Boa noite, Melo Santos. Tudo bem, cara? Tranquilo, prazer aí tá podendo falar contigo e falar um pouco da minha trajetória, né? Representando o Florianópolis. Marquinhos, vamos lembrar aí como é que foi olha, esse teu início e o primeiro contato com as competições aqui para Florianópolis, porque talvez muitas pessoas não saibam, mas você foi campeão, né, dos joguinhos abertos aqui, dos jogos abertos, jogando futsal por uma equipe de Florianópolis. Então, né? Comecei no futebol de salão no 6 de janeiro, depois passei pela Astel, pela BB. O último clube meu de futebol de salão foi o Colegial, depois quando eu fui para o futebol de campo, mas joguei vários, né? Vários campeonatos, joguinhos escolares para Florianópolis, tanto no campo como no futebol de salão, mas eu gostava muito mais de futebol de salão e foi ali que eu comecei, né? Me arrumaram uma bolsa, até então, na ocasião, o treinador era o Acácio, me arrumou uma bolsa, eu joguei pela fundação, porque eu comecei também, joguei pela Fundação de São José, Biguaçu, e fui para Florianópolis através do convite do Acácio, e aí joguei vários anos ali, foram os anos que a gente teve bastante conquistas e muita felicidade, né? Vamos relembrar aí, tu lembra aí dessa experiência? Como é que foi a hora que foi jogar uma competição diferente, que eram joguinhos, questão de alojamento e que cidade que foi? Tu lembra? Tu tem essas lembranças ainda vivas aí na tua memória, Marquinhos? Tenho até porque, né, a gente convive com vários jogadores daquele ano, né? E os anos que a gente esteve atuando, né? É porque a gente viajava para muitos lugares, né? Criciúma, Turvo, Nova Veneza, enfim, porque tinha os regionais, micro-regionais e, né, e o último, né, o estadual. E a gente viajava bastante e eram momentos felizes, ficava todo mundo em colégio, né, no alojamento, enfim, dividia uma sala para 20, 30 pessoas, mas sempre com o intuito de vencer, de conquistar, de aprender e, consequentemente, elevar o nome do município que a gente estava defendendo, né? Na ocasião, Florianópolis, e a gente sabia que tinha aquelas rivalidades normais, né, de capital, interior, enfim, e a gente sabia que já chegava lá com um peso muito grande por ser da capital, né, por representar Florianópolis, e como a maioria dos joguinhos eram, né, no oeste, enfim, no interior, a gente chegava lá já com aceitação não tão boa assim, mas não passava disso, era só torcida contra, enfim, e a gente fica bastante contente de poder ter passado por isso, aprendido, realizado várias conquistas, consequentemente feito várias amizades no futebol de salão. O que isso foi importante aí depois na tua carreira, né, na arrancada profissional, Marquinhos? Mas como que esse início aí foi importante? O que tu tirou de ensinamento? O que teve de coisa aí, talvez negativa que tu falou, ah, isso eu não quero, agora no lado profissional, o que tu tirou de ensinamento desse início de jogos escolares, moleque bom de bola, o que dá para falar? Olha, primeiro, eu tinha uma liderança muito grande, né, nas equipes que eu jogava. Então, ninguém me colocou como líder. Eu já nasci com essa liderança, em cima dos outros, é claro que respeitando, mostrando e abraçando a causa e sendo praticamente o líder nato, né, que nasceu comigo. Né? Algumas pessoas se acham líder, mas, ao contrário, eles tentam fazer uma liderança assim ilusória. E eu não tinha essa liderança pelo lado técnico, por ter o respeito dos companheiros e também
respeitá-los e sempre estar no mesma barca, que eles não tinham coisa diferente para um, para outro, não, a gente estava tudo no mesmo barco. A competitividade no futebol do salão ela é muito grande, já no treinamento com seus companheiros já é grande e, consequentemente, nas competições, né? E aí a gente levava isso muito à risca. As competições eram de alto nível, muito alto o nível que a gente disputava. Consequentemente, a qualidade ela ia evoluindo, ela ia crescendo, porque quando você joga com companheiros de qualidade, consequentemente enfrenta adversários de qualidade, se você não competir, não evoluir juntamente com o seu adversário, juntamente com seus companheiros, você vai ficar para trás. Eu consegui evoluir, consegui sempre estar entre os destaques na competição de futebol de salão, e isso aí me deu uma bagagem legal, uma bagagem para me poder aperfeiçoar cada vez mais o passe, a técnica, né, a inteligência, a visão, isso tudo que me levou para os grandes clubes do Brasil e ter essa carreira maravilhosa que eu tive dentro do Avaí. Então, isso aí me ajudou muito a realizar meus objetivos com esse aprendizado dentro do futebol de salão, que a gente sabe que é um berço de ouro para quem quer seguir carreira, tanto no futebol de salão como no futebol de campo, e isso me ajudou bastante. Marquinhos, o que tu pode dar de dica, né, para essa rapaziada, garotada que está iniciando aí, jogos escolares, sabe que é difícil, é uma caminhada difícil, né, vai ter muitos obstáculos, você enfrentou todos eles aí ao longo da sua carreira, porque é importante, né, sempre persistir, né, Marquinhos? Porque às vezes tem um jogador ali que tem muito talento, mas às vezes para no meio do caminho. Não sei se contigo aconteceu isso, né, nos teus tempos aí de garoto, ou até mesmo nos jogos, joguinhos. Um atleta aí que talvez fosse acima da média ali no futebol ou no futsal, mas que acabou não vingando, porque, enfim, acabou não se dedicando mais do que deveria se dedicar, porque às vezes não basta só tu ter o talento, ter a habilidade, tu também tem que estar sempre aprimorando essa tua parte técnica, né? Aprimorando e ao mesmo tempo, né, abdicando de várias coisas, né? Você paga um preço, você paga um preço por ser jogador, por tentar uma carreira assim, né? E é claro que você tem que pagar o preço, está disposto a pagar o preço. Muitas pessoas querem chegar no teu sucesso, mas não pagam o preço, não querem abdicar de várias coisas. Então, a primeira coisa, a gente abdicava disso. Abdicava de todo dia treinar, como todo mundo sabe, eu morava em Biguaçu, e naquela ocasião estava a construção da BR-101, eu pegava 2 ônibus, enfim. Imagina o horário que eu chegava em casa, aquele trânsito infernal até chegar no Jardim Marcos Antônio, Iguaçu, onde eu morava, e chegava tarde, de manhã já tinha que acordar e ir para o colégio, e se queira ou não queira, né, era um esforço, você está fazendo esporte, mas é esforço, abdicar de várias coisas, é chegar em casa cansado, destruído do treino, do dia a dia puxado, e mesmo assim acordar no outro dia disposto a fazer tudo de novo, a repetição, e abdicar das algumas coisas que, né, que todo menino de 12, 13, 14, 15 anos, ele usufrui e a gente tem que abdicar. E vários jogadores que jogaram comigo, com um potencial muito elevado, não chegaram a virar jogador de futebol de salão, consequentemente também jogador de futebol de campo. Porque, sei lá, enfim, não quis abdicar, não conseguiu, a pressão era muito grande, a rotina era muito puxada. São vários fatores, né? Entre eles, tu tem que estar preparado para o momento certo, porque a sorte ela não vai bater se tu estiver dentro da tua casa, no sofá de casa. A sorte vai te ajudar a partir do momento que tu estiver trabalhando, tá lá na chuva, no sol, enfim, exercendo a sua profissão, e a sorte bateu e tu tá no momento certo e aproveita. Então, isso aí que essa garotada tem que ver. Não tem esse negócio. Eu, na minha vida, não teve negócio de empresário, de ajuda, disso, daquilo, porque eu saí da serraria, de Iguaçu, com uma família que tinha um bar. Meu pai era dono de bar, minha mãe era doméstica, com condições razoáveis de vida, né? E não tive empresário, não tive nada, não tive ajuda de ninguém. Fui lá, fiz um teste, o treinador gostou de mim, o Gonzaga Milioli, no profissional passei, enfim, né? E continuei a minha carreira. Então, esse negócio, tem que ter um padrinho, você tem que ser bom, você tem que jogar, você tem que ter qualidade, você tem que ser acreditado no seu sonho e abdicar de várias coisas. Então, quando as pessoas falam, tem que ser apadrinhado, então eu vinguei então de sacanagem, porque eu não fui apadrinhado, eu tinha potencial, tinha qualidade, e na hora que foi me dada a oportunidade, a chance, eu tive a sorte de estar lá treinando, de estar lá jogando, de estar lá no meio dos melhores, dos caras que me ajudaram bastante, né? Consequentemente, também no salão, quando eu vim fazer o meu primeiro teste, na verdade, eu vim para ser goleiro. Chegando ali, eu troquei de ideia e fui para a linha. E o primeiro teste não foi legal, o segundo já foi um pouco melhor. E eu fui evoluindo, crescendo.
até porque eu saía, né, de um lugar onde eu nunca tinha saído, que era de Biguaçu, e vindo para o 6, onde já tinha uma equipe já meio que montada. Eu entrei nesse time no meio do caminho e fui aprendendo, olhando e conseguindo a cada dia se aproximar um pouco mais dos caras que tinham uma qualidade maior, e consequentemente daqui a pouco eu já tinha passado esses caras, os caras que eram minha referência, daqui a pouco eu virei referência. E toda a vida você tem o quê? Você tem que ter objetivos, você tem que ter metas, você tem que traçar objetivos para poder alcançar, né? Por mais que você não alcance lá em cima ao topo e se permaneça, mas você vai tentar, você tem que tentar, você tem que ter um sonho muito alto, um sonho lá na frente, para você a cada dia que acordar, a cada dia que sair da sua casa para trabalhar, independente da função, mas a minha, como era jogador, eu tentar alcançar. Peguei um time depois, quando fui profissional, de 99, um time que foi campeão da Série C em 98, um time de muita qualidade, só que eu botei na minha cabeça, daqui a 2, 3 meses eu vou jogar de titular no time com a camisa 10, e falei para o João Carlos Dias, para o Flávio Félix, né? Até o Albenei falou isso para o Flávio Félix, Mesquita falava isso também para os caras lá. Olha, daqui a 3, 4 meses ele vai ser o camisa 10. E aconteceu, né? Joguei alguns jogos já no início de titular com a camisa 10, comecei a me destacar e botei metas na minha vida, né? Metas, e consegui ir atrás delas, consegui realizá-las. Algumas realizei, outras não. Mas mesmo assim eu não me arrependo, não, porque eu não fiquei no meio do caminho, muitas pessoas ficam no meio do caminho, e eu consegui chegar aos meus objetivos. Bom, Marquinhos, convocar, né, o pessoal a participar conosco aí, pode mandar perguntas, mandar abraço hoje vai ser basicamente impossível, porque tem muita gente participando. E lembrando para as pessoas seguirem lá a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, @FME Floripa. E pergunta aqui, ó, como que o Marquinhos vê o futebol ou o futsal dentro das escolas? Como reconhecer um aluno com potencial? Não deve ser algo fácil de identificar, né, Marquinhos? Mas o que você pode passar de feedback em relação a isso? Olha, cara, primeiro eu não sou professor, né? Então não tenho escolinha. É claro que a gente tenta ter um olho, né, diferente, porque hoje em dia as escolinhas elas estão mais ligadas para o lado financeiro do que para o lado de ensinar, né? Hoje em dia algumas escolinhas dão uma bola, faz o jogo lá, não. Você tem que mostrar, você tem que ensinar as valências do futebol, né? Porque você tem que ter um domínio, um passe, uma visão, um trabalho técnico de domínio, enfim. E muitos jogadores, se eu vejo, chegam no. Tá tendo o próprio profissional, você tem que novamente ensiná-los, né, os princípios básicos do futebol. Então, cara, eu acho que a gente tinha que sim, ter o nome escolinha, mas também exercer os trabalhos de escolinhas, de passe, de domínio, de visão, os movimentos. Como eu falo, no profissional, às vezes, é alguns jogadores que a gente tem que corrigir, tem que posicionar, tem que mostrar, porque hoje também virou muita competição, né? Hoje o treinador na base, se não ganhar, ele pode ser mandado embora. Hoje o time, os diretores, enfim, os presidentes, alguns, eles olham só pelo lado da vitória ou da derrota. Não, a base ela é para o quê? Para organizar os jogadores, para ensinar, deixar eles prontos para eles chegarem no profissional. Se eles ganharem, tudo bem. É claro que você tem que estimular o lado vencedor, o lado de toda hora estar estimulando a competição. Mas, cara, se for ver, tem vários jogadores aí que não ganharam título nenhum na base, chegam no profissional, dão resultado, dão parte técnica boa para o clube, o lado financeiro e, consequentemente, títulos. Então, eu olho mais a base para o quê? Eles vão ter que dar o suporte para ti na frente. Se ganhar, beleza, mas se não ganhar, você tem que tirar dali bons jogadores que possam, sim, aliviar o seu caixa. Eu falo aliviar o seu caixa por quê? Porque hoje em dia, algumas posições no futebol você tem que ter na sua casa. Zagueiro, volante, um 9. E você tem que deixar para investir o que num 10, num atacante de beirada, em posições que no mercado hoje é muito difícil e é muito caro. Então você economiza em algumas posições com jogadores de qualidade e, consequentemente, a hora que você vai para o mercado, você vai com mais força para brigar de igual para igual com equipes grandes que querem esse 10, que querem esse 9, que querem esse jogador de beirada. Enfim, hoje o segundo volante está muito valorizado no mercado. E, então a base serve para isso. A base serve para te dar alguns alicerces, dar também o lado financeiro, deixar o teu caixa legal, porque esses meninos valem ouro. Hoje a gente vê um Gabriel, um Guga, um Rafinha, na minha época eu, Fantique, Jardel,
Pô, enfim, vários jogadores que passaram por aqui e que deixaram, óbvio que não resolveram todos os problemas financeiros do clube, mas deram uma ajuda muito importante, né, na sua venda, na sua negociação, e isso deixa o clube bastante saudável financeiramente. É claro que a cada ano que passa você tem que evoluir, você tem que melhorar a sua estrutura para cada vez estar dando condições para os meninos. Porque às vezes eu fico pensando assim, esse foi revelado pelo Avaí, esse foi pelo Figueirense, mas quais as condições que você dava para ele? Na minha época eu não tinha condições nenhuma. Né? Quando eu fui para o Figueirense, eu treinava embaixo da arquibancada, eu treinava na pracinha do Estreito, o Bellini se virava para a gente poder treinar. Quais eram as condições que o Figueirense me dava? Nenhuma. Mal e mal a gente fazia jogo dentro do Scarpelli, porque também não tinha. O Avaí também era a mesma situação. Então, hoje em dia, o que eu falo? Eu falo em contexto geral de você dar uma estrutura e falar assim, não, aí, pô, o De Los Santos foi revelado por nós, porque nós demos uma estrutura, demos uma bola boa, um campo bom, uma musculação legal, um refeitório maravilhoso, uma concentração digna de um time de qualidade, e aí sim, isso é revelar, porque eu dei as condições para ti, e aí eu te revelei. Não dá uma bola, vai lá jogar no campo de terra, se deu certo, se não, aí quando tu deu certo, aí falar, eu te revelei. Mas quantos ficaram para trás por não ter, né, esse material que a gente fala para poder trabalhar, para poder exercer, para poder se aperfeiçoar e melhorar? Muitos não têm. Então, hoje em dia, esses clubes que não olharem para a base, dando estrutura para a base, vai ficar para trás. Porque hoje em dia a gente vê o time com poder financeiro maior do Brasil, se ele não vende os 3, 4 meninos por 100 milhões, estava fadado à falência, que era o Flamengo. Hoje vai ver qual é o time que quer voltar ao brasileiro. Quer voltar por quê? Voltar ao campeonato. É o Flamengo, porque patrocínio, publicidade, a marca, a torcida, o sócio. Isso é um time estruturado, que vendeu há pouco tempo 2, 3 jogadores por 100 milhões, 100 e poucos milhões. E tá dando condições, melhorou seu centro de treinamento. A época que eu joguei lá era a Gávea e mais nada. Hoje não, tem um centro de treinamento que é uma cidade, porque eles viram que investimento não para ganhar. Porque esses meninos, por exemplo, que jogaram no Flamengo, eles não eram a solução técnica da equipe, mas eles viraram a solução financeira deles todos ali. O Vinícius Júnior não jogava muito, o Paquetá começou um pouco, né? E aí a gente vai pegando outros meninos ali que não eram titular. E o lado técnico não influenciava muito na equipe, porque a equipe deles era muito forte. E eles influenciou o lado financeiro, é onde eles conseguem fazer boas contratações e deixar o nível deles muito elevado. Então tem que manter a estrutura muito forte, principalmente na base, e dar condições de trabalho para as pessoas. Marquinhos, pergunta chegando aqui, a Michele te mandando um abraço, Michele Havaiana. O Diogo Goleiro, ele disse, mas está difícil conseguir um lugar para tentar jogar com 18 anos. O que você pode dizer para quem tem 18 anos hoje e está procurando aí uma oportunidade? Com 18 anos, se você já... não sei, né, Marquinhos? Isso é uma coisa que eu penso. Se você já não tiver ali, né, em uma equipe com 18 anos para chegar, para se apresentar para jogar, é muito difícil, né, de uma equipe contratar, né? Você já tem que ter uma estrutura toda lá de baixo, né, de categorias menores. Acho que é mais ou menos isso, tá, Marquinhos? Essas pessoas que conseguem, não digo nem com 18, um pouquinho mais, né? A gente vê alguns jogadores aí, até com 20, 22, a gente vê agora, né, jogadores conseguindo entrar no mercado profissional um pouquinho mais, que hoje tem o sub-23, as pessoas ainda esperam um pouco mais, né? Mas com certeza, cara, o que eu posso falar para ele que tem teste no Avaí, deve ter teste no Figueirense, que ele se inscreve num teste desse e vai ser lá avaliado, né? É óbvio que às vezes esses testes aí não são abertos muito, né? Principalmente agora, porque a gente está nessa situação aí atípica. Mas, cara, se ele tem condições, se ele acha que tem qualidade, ele vai lá, marca, faz um teste. E, enfim, foi o que aconteceu comigo. Eu, com 17 anos, fui lá, o cara pediu para vir lá, eu fui lá, fiz um teste e passei, enfim. É claro que essas coisas acontecem poucas vezes, né? Tanto que jogadores depois dos 20 virar profissional, que não tem uma base, é difícil o jogador virar, mas vira, tem exceções. Então, cara, como eu falei, tem 18 anos, vai lá, faz um teste, se o pessoal gostar, enfim, passou. Porque tem que acabar com esse negócio aqui também da cidade, que jogador da cidade não vinha, que não dá chance. Todo mundo dá chance, é só ir lá. Hoje eu estou lá dentro e eu vou dar chance. O que eu mais quero é jogador da cidade, que tenha o amor pelo clube, a ligação com a cidade, o conhecimento da história do clube. Isso aí pra gente é importante. Desculpa. Então isso aí vai acontecer se o cara tiver qualidade, mas se não tiver qualidade não tem como ficar, né? Porque hoje em dia o futebol está cada vez mais difícil, cada vez mais competitivo,
e não tem mais espaço para jogador com padrinho. Outro é bom, outro não é. Pelo menos foi o que eu e o Diogo a gente está fazendo lá. Se o cara é bom, o cara vai ficar. Se o cara não é bom, não adianta ter esse empresário, ter aquele. Se a gente achar que ele serve para nossa equipe, a gente vai contratar, a gente vai atrás. Então, cara, é isso aí. Futebol tem que parar com esse negócio de achar que não vai porque não dá chance. E dá chance sim. Aqui é só ver quantos jogadores a gente tem aqui da cidade que vingaram, né? Então, se tiver qualidade, vai lá, sai do terreno de trás da sua casa e vai lá no Avaí, no Figueirense, e mostra seu potencial. Tem pessoas capacitadas para avaliar e, com certeza, não estão lá de sacanagem. Bom, e também não desistir, né, Marquinhos? Que não é, vai lá, faz um teste, não passa, desiste, né? Tem que continuar correndo atrás, né? Porque isso acontece, né, cara? A gente tem vários jogadores aí que aconteceram com isso. O cara que é mais famoso aí é o Cafu. Quantas Não é primeiras ele verdade. passou e, consequentemente, ele batalhou e vai atrás, porque tem dia que tu não tá legal, tem dia que tu não acorda bem, tem dia que não se alimenta legal e as coisas acontecem. Futebol não é uma ciência, até eu sei jogar bola, mas quantos jogos eu fui mal? E olha que eu jogo desde os 8 anos de idade, mas eu posso jogar mal. Todo mundo pode jogar mal. Então, enfim, tem dias e dias, né? Então, é não desistir, é batalhar pelo seu sonho, enfim. E hoje em dia também, do mesmo jeito que a gente tem várias equipes profissionais, a gente tem outras equipes aqui que entraram em Florianópolis, fazendo escolinha, tendo intercâmbio com outras equipes, enfim. Se as pessoas acham que aqui não dá, tem outras equipes, mas eu sempre fui do pensamento que é mais fácil eu virar jogador em times daqui, como foi no Avaí, do que times de grandes do eixo Rio-São Paulo, porque lá a competitividade, Rio Grande do Sul, por exemplo, a competitividade é muito grande, chega ônibus e ônibus por dia. Aqui agora chega a abrir um pouco mais, mas eu acredito que aqui não é mais fácil, que tenha menos concorrência e te dá mais abertura de poder mostrar o teu futebol, né? Marquinhos, tem perguntas aqui, qual que foi a maior dificuldade da sua carreira? Eu acho que, basicamente, né, no início da sua carreira, acho que tu falou ali que foi a questão ali de sair de casa, né, muito cedo, sair de um bairro para o outro, mas enfim, vou deixar contigo. Além dessa pergunta, né, qual foi a maior dificuldade no início da sua carreira e também qual foi a conquista mais gratificante também da sua carreira? Olha, a dificuldade ela existe principalmente na carreira de jogador diariamente, né? Uns mais, outros menos. Mas, cara, por mais que, como eu falei, que eu chegava em casa quase de madrugada, cansado, mas isso aí eu tava o quê? Indo atrás do meu sonho. Quando você vai atrás do seu sonho, das suas conquistas, essas coisas são pequenas, né? Esses esforços, eles caem no esquecimento porque o teu sonho, a tua vontade, o teu querer é muito maior. E eu tinha isso, eu queria ser jogador de futebol, não me vi em outra profissão. Ou de futebol de salão ou de futebol de campo. Aí no início era de futebol de salão, que no salão eu era muito acima da média, né? Só não virei profissional porque depois eu escolhi o campo, mas já tinha proposta antigamente da Malve, que não era Malve, era Colégio São Luís, ABB de Chapecó, enfim, e consequentemente também da Fundação Municipal, juntamente com o colegial, né? Eu tive essas propostas, mas na ocasião eu fui lá fazer um teste no campo e depois, quando eu passei, eu abracei a causa do futebol de campo e o salão eu esqueci, por mais que eu gostasse mais de jogar salão do que campo. E, cara, as conquistas, a primeira conquista é você poder fazer um jogo no time do seu coração. Eu fiz, né? Tanto é que era um jogo que eu queria fazer, hoje eu tenho 400 jogos. E depois é poder fazer um gol com seus pais dentro do estádio, depois vem os times que você alcança. Rapidamente eu fui para a Alemanha disputar uma Champions League, enfim, depois joguei em muitos times grandes, conquistas, isso, aquilo, acesso, enfim. E cada conquista ela tem um sabor especial e um sabor importante, né? Porque para te chegar já a uma decisão, ela já é magnífico. Aí tu vencer e, enfim, e jogar nos times que eu joguei, constantemente as alegrias elas vão evoluindo, vão aumentando, né? Mas o mais importante foi, na verdade, foi poder virar jogador profissional e ser hoje reconhecido, né, no Brasil todo. Essa semana eu já comecei hoje com uma live para Santos, sobre o tricampeonato do Santos, sobre a Copa do Brasil. Por mais que as pessoas às vezes não valorizam, a gente é daqui, as pessoas têm que reconhecer que a gente fez sucesso, se doa num ou doa no outro, mas o mais importante é a consciência tranquila do que a gente pôde fazer um grande trabalho, né? Cada um no seu lado, cada um no seu momento, mas eu fico bastante contente de ainda ser muito reconhecido, não só aqui, mas também fora daqui pelos times que passei.
Esporte de Ouro, programa de toda segunda-feira às 8 horas da noite no Instagram da Prefeitura Municipal de Florianópolis e segue lá, Fundação Municipal de Esportes, @FME Floripa. Marquinhos, qual foi? Tá chegando perguntas aqui, a gente vai atualizando. Marquinhos, qual foi o jogador? Qual foi o melhor jogador aí que jogou ao seu lado? E eu emendo e faço uma outra pergunta: qual foi o maior jogador? Não sei mal, mas que você viu ali uma qualidade, que tu falou, caraca, o moleque joga muita bola, que jogou contigo e que jogou também contra você, aí tudo, né? Brasil, Champions League, na Europa, sua passagem na Alemanha. O que dá para falar? Cara, tipo assim, a gente no Bayer Leverkusen, a gente tinha um time muito forte, né? Antes de eu conhecer o Neymar, para mim, o maior jogador que eu joguei foi o Zé Roberto. Foi na Alemanha, que o meio de campo era Zé Roberto, Ballack, Basturk, enfim, aquela seleção tanto do Brasil quanto da Alemanha, que fez a final de 2002. A base era do nosso time. E o Zé Roberto, tanto é que ele jogou até agora, ele era muito acima. A qualidade técnica do Zé Roberto era muito, muito fera, né? E assim que eu joguei contra, cara, na minha época tinha muito jogador, né? Tinha Alex, tinha Ronaldinho, tinha Djalminha, enfim, Marcelinho, Rincon, Vampeta. Lá no São Paulo, pô, peguei França, Raí, Evaí. Então a qualidade era muito grande, mas o cara assim, que mais me chamou a atenção antes do Neymar foi o Zé Roberto, mas depois que eu trabalhei com o Neymar e vi a evolução dele dia a dia, e o menino, né, porque o Zé eu já peguei ele um pouco mais velho, com 26, 27 anos, eu tinha 18 anos. E o que aconteceu com o Neymar foi ao contrário. O Neymar que me pegou com 28, 29 anos e ele estava com 17. Então a evolução dele foi muito grande. E foi rapidamente, assim, absurda o quanto que ele evoluiu. Porque quando a gente chegou no Santos, eu já falei isso, e até o próprio Dorival a gente conversa, o Ganso mostrava-se um jogador mais maduro, claro, era um pouco mais velho, mas tipo assim, mais maduro para a Europa, mais pronto para a Europa. Mas daqui a pouco o Ganso continuou evoluindo, mas o Neymar cresceu muito rápido. O Neymar absurdamente ele evoluiu, né? E ele não é que ele deixou o Ganso para trás, o Ganso também começou a evoluir. O Ganso evoluiu um pouco menos, porque o Ganso já estava no patamar acima e o Neymar começou a acelerar e não parou mais. Então, depois do Zé Roberto, para mim, foi o Neymar disparado. Neymar é o maior fenômeno nosso aí nos últimos anos no futebol, assim, na tua opinião, Marquinhos? O Neymar ali daquela época, eu vou falar de 2006, 2010, vamos dizer assim, quando ele surgiu 2010 para frente, é o maior de todos. Porque em 2006 ali, né, nós tínhamos jogadores de muita qualidade, né? Tinha o Kaká, tinha o Gaúcho, tinha o Adriano, tinha o próprio Robinho, enfim. Só que os jogadores, eles, na verdade, eles abdicaram, né, depois, né? Por exemplo, da Copa de 2010. Porque a Copa de 2010 era para jogar Adriano, Kaká, era para jogar o Ronaldo, era para jogar Ronaldinho Gaúcho. Então, esses caras, eles abdicaram, chegaram ao estágio da vida tão lá em cima, tão no topo, que eles chegaram e não, como eu falei, não quiseram abdicar de outras coisas e, consequentemente, né, o corpo ele vem e cobra um preço. Mas de 2010 até hoje, o Neymar é disparado um fenômeno. Por mais que as pessoas rotulem de algumas coisas, o que ele faz ele mudou o patamar de um clube, como o Paris Saint-Germain. Como o Ronaldinho mudou do Barcelona, ele mudou do Paris Saint-Germain. E também, quando ele foi para o Barcelona, ele foi super bem. Só que é o seguinte, quando o Ronaldo chegou lá, o Ronaldo era o Messi de hoje, o gaúcho. E não tinha outro igual o Neymar. E hoje o que tem? Hoje o Neymar foi para o Barcelona, só que tinha o Messi. Enquanto tiver o Messi de um lado e o Cristiano Ronaldo do outro, o Neymar vai ser o terceiro. E isso aí, para mim, cara, vou te falar, é uma vitória. E ele tá toda hora brigando, toda hora querendo chegar nos caras, toda hora se reinventando. É claro que, porque no Brasil as pessoas cobram muito. No Brasil só tem espaço para quem é campeão. Mas o Neymar é um campeão. O que ele fez, o que ele representa e o patamar que ele deixou o Paris Saint-Germain, isso é absurdo. O Paris Saint-Germain nunca foi conhecido, por mais que a ganhou. O Paris Saint-Germain nunca era conhecido, a gente sabe disso. Mesmo com o Raí, com o Leonardo, enfim, até com o próprio Ronaldinho Gaúcho, hoje o Paris Saint-Germain ele é respeitado e temido. Claro, o cara botou um dinheiro lá grande e tal, mas é o seguinte, o Neymar ele levou o patamar e as pessoas querem jogar no Paris Saint-Germain também por causa do Neymar. Eles querem estar rodeados de pessoas com qualidade. E o Neymar, queira ou não queira, ele chama esses bons jogadores também.
Pergunta aqui que não pode deixar de fazer. Vamos lá. Onde é que está essa pergunta aqui, rapaz? Não, porra, rapaz disse, não deixa de perguntar essa aqui. Agora tem que procurar onde é que foi aqui. Tá. O José Luiz Silveira. Já ganhei um meião teu no Costão do Santinho. E ele pergunta se tu já pensou em ser técnico do Avaí, Marquinhos. Não, cara, eu não pensei ainda porque não quero ser chamado rapidamente de burro. Mas não, a princípio eu não pensei. Não é uma coisa que é totalmente descartada, né? Mas eu não pensei ainda. Estou ali aprendendo muito com o Diogo, que vem me ajudando bastante. A gente, né, cada dia aprendendo. E, por um lado, totalmente diferente daquilo que eu participei, que foi dentro do campo, jogando, enfim. Mas também um pouco parecido, porque, queira ou não queira, a gente tem que gerenciar vestiário, jogadores, comissão técnica, esse métier do futebol, né? Esse intercâmbio entre diretoria, comissão técnica, a gente, departamento de futebol, negociando com o jogador. Já te falo de primeira mão, é difícil esses empresários para conversar. Só que é aquilo que eu te falo, né? É difícil, mas pô, você vai, conversa com ele, você tem que entender, porque o empresário, ele é benéfico pro futebol, desde que sim, as coisas são tratadas de homem para homem, né? De olho no olho, porque todo mundo quer ganhar, né? Só que tem aquele ganhar pelo trabalho, ganhar pela sua competência, maravilha, legal, mas ganhar pela sua expertise, para ser mais malandro que os outros, querer passar os outros para trás, isso aí vai ter que ser bom para tentar fazer isso conosco ali no Avaí, né? Porque a gente está bem tranquilo, está bem estruturado, o presidente deu todas as condições para a gente mexer no futebol, para mim e para o Diogo, juntamente com o Evandro, enfim. E a gente está tentando fazer da melhor maneira possível. Sabemos que não estamos jogando, porque tudo se resume ao resultado de campo. Hoje eu sou o diretor que estou invicto na história do Avaí, eu acho que mais tempo, né? Faz 3 meses que eu tô líder aí de uma competição. Então não começou o campeonato ainda, tudo depois vai se definir no campo. Se você ganhar, você é bom. Se você perder, você não fez o trabalho bom. Por mais que a gente tenha contratado esses grandes jogadores de muita qualidade, mas se não ganhar, futebol não tem espaço para o vice. Marquinhos, é muito diferente esse lado, né? Antes estava como jogador, né? Está aí como diretor, como gerente de futebol, cobrança, como você falou, né? Essa tratativa com técnicos é algo ainda diferente para ti. Repórter, não, a imprensa não pega muito no teu pé, né? Eu sou um repórter ali, te deixo bem tranquilo, né, Marquinhos? Olha, cara, eu, tipo, por mais que às vezes eu falava, eu dava algumas entrevistas, né? Que virava capa de jornal, enfim, polemizava, cara, eu nunca tive um problema com a imprensa, até porque quando eu não gostava de uma pergunta, ou então de uma indagação, ou então de um comentário, eu ia na pessoa e falava com a pessoa, enfim, várias vezes, né, aconteceu isso comigo, e nunca levei para o lado pessoal, até porque se é para o lado pessoal é outra esfera, enfim, não é dentro do campo que a gente se resolve isso, e nem dando entrevista ali no dia a dia, aí já é o lado pessoal, a coisa já grava um pouco mais. Mas, cara, é totalmente diferente, né? Antigamente a gente fazia as coisas, só que daí tinha um jogo que eu poderia, né, numa bola, num lance, eu poderia resolver. Hoje não, hoje eu tenho que deixar um ambiente saudável, salutar, um ambiente tranquilo, com tudo certinho, sem nenhuma preocupação para o jogador entrar em campo e exercer a sua profissão e resolver para mim. Hoje eu dependo deles, das pernas deles, enfim, do futebol deles para resolver, né? E queira ou não queira, a gente fica por fora ali, ansioso e mais ao mesmo tempo trabalhando, tentando dar o melhor, porque a gente esteve lá dentro, sabe que jogador com a cabeça tranquila, com seus problemas tudo resolvido, salário, extracampo, campo, bola, chuteira, enfim, aquele métier todo do futebol ali, se ele tiver redondinho, as coisas andam, a bola entra, como diz aquele livro do Barcelona, a bola não entra por acaso, né? Então você tem que deixar tudo bem alinhado, tudo bem prontinho, mesmo assim, tu vai degladiar com o adversário, que de repente, num dia, numa noite, ele está melhor do que tu, ou aproveita melhor a oportunidade e vence o jogo. Futebol é um esporte coletivo, que nem sempre o melhor time, o time que mais contratou, o time mais caro, enfim, o time que teve mais posse de bola, ele ganha. De repente você tem um monte de posse de bola, tu perde o jogo por 1-0. Vai explicar isso nos outros esportes coletivos? Não tem. O melhor no vôlei vai ganhar, no basquete vai ganhar, no handebol vai ganhar. Futebol, ele te dá isso, né?
é pelo lado bom também, porque às vezes a gente tem um time inferior e ganha o jogo por uma bola, e às vezes a gente perde também por isso. Então, cara, é deixar bastante redondinho o extracampo ali, tudo fora do campo, porque hoje eu saí do palco, hoje eu deixei o palco para os outros artistas. Então, eles são os artistas, eles têm que aparecer, não tenho vaidade nenhuma, ao contrário, quero que cada vez mais eles consigam evoluir, aparecer, se mostrar para o cenário nacional ou internacional e que tenham sempre o seu nome cantado pelo torcedor, idolatrado pelo torcedor, porque eu sei o que eu tinha que fazer, a minha história ficou, tá lá, ninguém apaga, tá no livro, no memorial, na parede, no museu, enfim, tá lá. E queira ou não queira, foi uma história maravilhosa e linda, e agora cabe, porque a minha pessoa, juntamente com o Diogo, enfim, com o presidente, dá esse alicerce para esses jogadores que estão chegando agora, tentar, né, entrar para a história do clube, conseguir os seus objetivos, que são muito grandes esse ano, pelos grandes problemas que a gente está tendo até essa pandemia, e vai ser um ano muito difícil, mas de muita importância para o futuro promissor para o clube. Marquinhos, perguntas aqui chegando para te falar os top 5 jogadores do Avaí que você já jogou junto ou que viu jogando. Você consegue hoje classificar os 5 melhores jogadores aí que você já jogou ou que você já viu vestindo a camisa do Avaí? E também, cara, qual o melhor técnico que você já trabalhou? 2 perguntas aí. Cara, o melhor técnico para mim que eu trabalhei foi o Dorival. O Dorival, para mim, é o baita de um técnico, que cara super do bem. Tá no Atlético Paranaense? E aí, os jogadores do Avaí, cara, eu peguei uma safra muito boa de vários ídolos no Avaí, né? Mas, sim, por exemplo, tem o Dão, tem o próprio César Silva, e aí tem o Regis, vai sobrar jogador. Tem o Jacaré e tem o Adilson Heleno, né? E tá aí, pô, enfim, né? Tem outros jogadores mas esses 5 aí, né? Se encaixam. E o cara que também eu joguei junto, que era muito acima da média, era o Kleber Santana, né? Era um cara, pena que ficou, né? Pouco tempo, pelo que eu falo, assim, pelo que eu fiquei, por exemplo, né? Ele ficou pouco tempo nesse sentido. Infelizmente, né, faleceu, mas era um cara acima da média, um cara que a gente tinha uma amizade muito especial, muito legal, e um cara que me ajudou e, consequentemente, eu também ajudei ele, né, cara? Mas, então, esses jogadores aí que foram que marcaram, e tem um que sou eu, né? Ô Marquinhos, você falou aí da questão do Kleber Santana, eu lembro quando o Kleber chegou ali, os caras falavam assim, ó, pô, o Kleber e o Marquinhos não podem jogar juntos. E outra, o Kleber e o Marquinhos nem se dão, nem olham um pro outro, desse cumprimento. É comum esse tipo de coisa acontecia, assim, essas conversas que vinham de fora e que não tinha nada a ver com a realidade que acontecia ali entre vocês. Olha, cara, eu nunca tive problema com o Kleber. Mas tu ouviu isso, né? Mas esse negócio sempre vai haver, né? Quantas vezes falaram que o Marquinhos ali dentro, o time não ia porque o Marquinhos pensava só em si, e a hora que a gente ia dar entrevista, só que as pessoas, inveja, ciúme, enfim, né? Como eu falo, por ser daqui, eu acho que eles interpretavam algumas coisas, pensava só em mim, que fiquei várias vezes com 5, 6 meses de salário atrasado, abrindo mão para pagar funcionário. Isso aí é pensar em mim. Deve ser isso aí que os caras falaram, né? E o Kleber, cara, era um baita de um amigo meu. É claro que, pô, você tem algumas opiniões que vocês divergem, e até hoje. Isso aí não foi só com o Kleber, todo time que tu fala uma coisa, ele fala outra. E aí, isso aí não é discussão. Isso aí é tentar resolver algumas situações de campo, de posicionamento, enfim. Cara, ele vivia na casa dele, ele com os filhos deles na minha várias vezes. Então, é claro que quando não tem, o problema disso foi o quê? Que em 2013 a gente não teve o acesso. Se tem um acesso, eles iam dizer que eram os 2 melhores meias do futebol, que não sei do que, o melhor meio-campo do Avaí nos últimos tempos, e isso, aquilo, coisa e tal. Mas o mesmo cara que fala isso, que a gente brigou, ele não ia lá perguntar como a gente estava de salário atrasado, de 6 meses de salário atrasado que eu fiquei. E nunca tive discussão com ninguém, cara, já briguei com o treinador, já dei entrevista falando treinador, o cara tá me sacaneando, pô, o cara não me põe, é perseguição, isso, e falava isso, e no outro dia lá resolvia, falei isso, foi mal, errei, desculpa, e pronto, é a vida que segue. E esse negócio, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode brigar aqui. Futebol se briga, se discute, se arruma confusão desde 1900 e zero. Então não vem dizer que é agora, que não pode fazer isso, não pode. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua postura, enfim, né? Cada um
que lute com as suas armas, mas não venha dizer que não pode discutir com isso, não pode reclamar daqui, não pode falar para o treinador daqui, não pode chegar lá e cobrar o presidente daquilo outro. Não, pode sim, desde que tudo dentro de uma normalidade e não pode, tem que jogar tranquilinho, não pode. Não. Futebol é um jogo de gente esperta, de malandragem. Tu pode tirar de vantagem do adversário, tu vai tirar. Ou vai dizer que nunca teve, ou eu tô falando alguma mentira. Então, cara, tem muitas coisas aí que essa coisa eu sou politicamente correto. Na frente das câmeras todo mundo é correto. Mas todo mundo já errou, todo mundo já vacilou, todo mundo, enfim. Então, cara, tem que ser o que é. Se errou depois, pedir desculpa e pô, de vida que segue. Mas não tem que fingir ser uma pessoa, fingir ser um líder, fingir ser um cara que eu... Não vou fingir. Não, gosto de mim do jeito que eu sou. Principalmente dentro de campo, porque fora de campo não tem problema com ninguém, vou onde é que eu quiser. E as coisas funcionam assim. Sempre respeitei as pessoas, tive um carinho sempre de várias pessoas. Como eu te falei, atitudes erradas todo mundo toma, mas não vai ser o primeiro nem o último. Isso aí sempre aconteceu, e então não venha querer rotular as pessoas de uma coisa que bem antes todo mundo já tinha feito. Bom, Marquinhos, a carreira de um jogador de futebol, praticamente eu acho que tem 3 divisões, né? Porque até se profissionalizar é uma carreira totalmente diferente, né? Então você passa categorias de base, disputa torneios, no teu caso, né, moleque bom de bola, joguinhos abertos. Depois profissionaliza, parou de jogar aí, né? Ou encerra a carreira e fica ali, ou vai trabalhar no futebol, ou vai exercer uma outra profissão. Hoje tu está nessa terceira fase, né? Vamos colocar assim, da carreira. Mas antes, né, desse profissional Marquinhos se tornar realidade, profissionalizou, se eu não me engano, lá em 99, né, Marquinhos? Tu imaginava 59 gols, maior artilheiro da história da ressacada pelo Avaí? Olha, esse negócio dos gols de ser o maior artilheiro da ressacada, ele veio em 2016, acho, 15. Que na verdade eu nem ligava, né? Para isso eu nem tinha os números, né? Depois as pessoas foram passando e eu olhava, acho que eu vou conseguir. Aí tu começa a ter esse estímulo, né? A tentar bater esse recorde, a entrar na história. É claro que depois que eu vi que posso jogar 400 jogos, eu posso ser o maior artilheiro da ressacada. Hoje já tem mais um recorde, que eu sou o cara que mais gol de falta fiz na história do Avaí. Então, né, que as pessoas vão passando. Esse gol de falta eu fui saber agora, né, que eu sou um dos caras, ou o cara que mais gols de falta fiz, enfim, 22, se eu não me engano, 21. E aí são coisas que as pessoas vão falando, vão te passando, e tu vai começando, não, se dá, eu vou chegar. Até porque imagina, o time do coração, se eu puder bater todos os recordes possíveis, eu tentava bater. Mas isso aí nunca vou ter que bater, não. A partir do momento que eu conseguir ver os números e conhecer que eu poderia chegar e ter tempo de chegar e condições de chegar, eu batalhei para isso. Mas é óbvio que em nenhum momento, no início da carreira, você pensa em bater esse recorde, né? Sim, como eu falei, eu pensava em fazer um jogo para dar de presente para minha família, porque meu pai até hoje tem um time e vários jogadores ex-profissionais já jogaram com ele ou jogavam contra ele, enfim, e tinha aquele sonho, ele gostava muito de futebol, minha mãe, todo mundo gosta muito de futebol, então o que era o meu sonho? De ver ele me vendo dentro de um campo de futebol de profissional e ver que o filho dele conseguiu chegar aí. Queira ou não queira, ele teve isso aí, eu acho que em dupla, né? Porque eu e meu irmão fomos profissionais, eu com um pouco mais de anos de carreira, mas mesmo assim jogamos juntos no Avaí. Ele teve a dele até onde é que deu, então a alegria do meu pai também, ela foi completa porque viu os 2 filhos jogando no mesmo time e tendo ele bicampeão catarinense, 2 acessos, enfim, eu também, 4 acessos, 2 títulos e a vida que segue, né? Depois cada um tomou o seu rumo e, né, ele foi em outros times, eu fui para outros times, mas o mais contente que meu pai deve ter ficado foi no dia que ele viu nós 2 jogando juntos, tanto ele como minha mãe, né? Verdade, verdade. Marquinhos, tem muita participação aqui, ó. Patrick Dutra está perguntando qual ano que ele vai participar para presidente do Avaí. O maior jogador do nosso estado, o Guilherme Siqueira. O Gui Siqueira, que está na live, ex-atleta de futsal, também brilhou nos gramados da Europa. Estou te mandando um abraço. Estou falando que o Robinho e o Edilson estão prestes a vir para o Avaí, é verdade. Aí já começam as perguntas aí em relação a contratações. O Avaí já disse que não está mais no mercado, né, Marquinhos? A não ser que tem uma novidade aí diferente, mas acredito que é isso, né? Cara, até porque você tem que dar uma segurada no lado financeiro, né? A gente não tá plantando árvore que dá dinheiro, né? E outra coisa também tem que definir, né? Que a gente está numa situação que, na verdade, a gente não sabe de nada. Às vezes fala uma coisa, fala outra, vou emprestar um dinheiro aqui, mas depois vai ser descontado ali.
E hoje o que a gente fez no Avaí, a gente está com as contas tudo em dia, tudo tranquilinha, o salário totalmente em dia. É claro que teve aquela redução, mas para na frente poder reembolsá-lo, que o Batistotti falou para todo mundo, e todo mundo. Acho que a gente no Brasil foi um dos poucos times que demorou a fazer isso, né? Teve alguns que não fizeram, mas também não pagam. É o exemplo, por exemplo, de uns times grandes que falam, não vamos reduzir a folha, não vamos descontar o salário, mas também não pagam. Então já estão atrasados faz muito tempo. O Avaí não, vem pagando em dia. Ele vem pagando certinho. E agora é ver isso aí, né? Vamos torcer para vender o Gabriel. Vendendo o Gabriel, consequentemente, vai entrar uma verba legal para o Avaí, né? E, consequentemente, o Batistotti deve tirar o escorpião do bolso e deixar um dinheirinho para a gente contratar. Mais nome de jogadores, cara. Robinho, Edilson, falaram até em Dedé lá em BH, falaram em Ricardo Oliveira, Roger. Cara, a gente está aí. Se a gente tiver o dinheiro, a gente vai atrás dos caras. Deixa de conversa, a gente vai em cima dos caras. Conversar, ou se quiser vir um parceiro aí bancar um ou dois jogadores pra gente, o clube está lá à disposição. Para convencer o jogador, deixa que eu vou e a gente vai pro papo, vamos ver se a gente consegue trazer, mas a princípio a gente está estagnado nessa situação, né? Ô Marquinhos, eu não sei o nome porque vem pelo Instagram, né, mas eu acho que é o Eng Alisson. Esse cara foi meu parceiro de futsal no colegial ali por 92, 93. Comia bola, um grande abraço. Tá te mandando aí, acho que é Alisson. Alisson, é esse. Evandro, cada qual seu plano como dirigente, como e onde você quer chegar, né, como dirigente de futebol, se você tem um planejamento ou está deixando as coisas acontecerem? Cara, na verdade, assim, o que eu tenho é cada dia mais evoluir e aprender, né? A gente vem estudando, porque todo mundo sabe que eu parei de jogar futebol e já botei o blazer, né? Tirei a chuteira no caminho para o vestiário, botei o blazer, não tive tempo de descansar. Enfim, estou estudando, estou aprendendo. Hoje eu tenho conhecimento, um pouco de prática, porque estou aprendendo a língua de jogo e também sou xereta e quero saber, e quero negociar, e quero, sim, enfim. A gente vai ter que se meter nessas coisas, e o Diogo já está nisso aí há 300 anos e vem me ensinando, né? Eu tenho na prática gerenciamento, como eu fui capitão em quase todos os times que passei, isso aí nada mais é do que gerenciar ambiente, né? E tenho as minhas opiniões, a minha postura, enfim. É claro que a gente vai deixar, o pensamento é ficar no Avaí, é poder ajudar o Avaí, é poder fazer tudo aquilo que eu te falei, de estruturar a base, de poder dar o melhor para os meninos, de poder ter alegria de ver, aquele menino saiu daqui, a gente deu as condições para ele venceu no Avaí e, consequentemente, deu o lado técnico, o lado financeiro e saiu para ganhar o mundo, enfim, isso aí, para um diretor, para um gerente, para um coordenador, enfim, para um presidente, isso aí é maravilhoso. O que o Gabriel está dando e o Guga, né, esses dois, o próprio Rafinha, de alegria para a gente, isso aí é mensurável. Os caras ligariam, é de vocês, eles são de vocês. Hoje a gente tem o capitão do Benfica que saiu do Avaí, que é o Jardel. Enfim, temos vários jogadores que as pessoas ligam, pô, que legal. E queira ou não queira, esses caras que são o nosso retrato lá fora, eles que elevam o nosso nome para lá. Eles que, né, engrandecem o clube aqui. Quando da primeira vez que eu fui para o Bayern, com 18 anos, cheguei lá, pô, esse aqui é o amigo do Guga, time do Guga, do Avaí. O Avaí, enfim, aí vieram para cá, começaram a conhecer o Avaí. Enfim, e esses meninos estão dando essa alegria para a gente. O Guga aqui no Brasil, o Rafinha e principalmente o Gabriel lá na Europa, né, que vem evoluindo, vem crescendo. Então, cara, são coisas que só quem jogou fora, quem jogou em time grande, quem viveu esses momentos lá, tende a pode falar e pode mostrar, porque é uma situação totalmente diferente e maravilhosa. Marquinhos, manda um abraço pessoal que tá na live aí, tá te vendo, tá todo mundo pedindo um abraço aí, pessoal, principalmente vou aproveitar para mandar aqui, puxar sadia pro meu lado, pessoal da Tapera aqui no sul da ilha, tá o Magrinho, tá a Deise, tá o Zezé, tá o Gago, a galera toda aí tá te ouvindo. Um abraço pessoal que tá acompanhando a live aí, né, tranquilo. Tanto os havaianos como os figueirenses, que eu tô vendo, tem um monte de figueirenses, fica tranquilo, manda abraço para vocês, tá bom? Não fica chateado comigo que eu não jogo, não fica chateado comigo que eu não jogo mais, se eu te fiz sorrir ou chorar, deu, acabou por aí, não tem mais. Marquinhos, conta aí pra gente aí, tem uma história muito bacana, você já me confidenciou em algumas entrevistas, aquela história lá, rapaz, que os caras falam, mas será que o Marquinhos torce mesmo pelo Avaí, isso tudo é só dinheiro? É uma história que tu me conta lá, de quando tu estava jogando, acho que se eu não me engano era no São Paulo, e aí tu estava indo para o jogo e com o rádio ligado, ouvindo o jogo do Avaí, tu lembra disso?
Lembra dessa história aí? Na verdade, foi o jogo do Santos. Santos. O Dorival, na verdade, o Dorival me pegou, né? O Dorival, o único porque quem estava narrando o jogo, ou comentando o jogo, comentando. O Miguel estava comentando e ele escutou a voz do Miguel, aí ele conhece, né? Dorival conhecia. Cara, o que tu tá aí escutando o jogo? Que, Dorival? Tô escutando o jogo do Avaí, não sei do que. E aí ele, aí teve uma também com o Grêmio, que a gente foi jogar em Pelotas e a gente veio de voo fretado também. E aí tava passando o clássico aqui em 2012. E aí foi o jogo que eu acho que o Avaí saiu perdendo 2-0 e empatou, foi onde deu a arrancada para classificar para a decisão com o Figueirense, né? Que até o Bruno e o atacante aí brigaram ali, enfim. E aí o Kleber, eu acho que fez 2 gols e foi uma situação que eu estava escutando, nós vindo com o teco-teco, e pô, para ir para Pelotas, tu só vai por cima do poste, né? Vai tão baixinho, os teco-teco ali, que tu vai por cima do poste. Eu peguei, liguei meu iPad e comecei a escutar o jogo no teco-teco. E tinha hora que, né, não pegava o rádio, daqui a pouco, aí olharam para mim, pegava o Edilson estava no jogo e o Gilberto Silva. Cara, quem tá escutando aí, cara? Eu falei, tô escutando o jogo do Avaí, cara. Tá 2-0 pô. Aí fala, tá 2-0 pros bandidos, cara. Não. Nós vamos empatar. Cara, tá de sacanagem, cara. Não, deu. Não. Aí a hora que a gente chegou em Porto Alegre, eu falei assim, empatamos, Edilson. Nosso time, ele disse, pô, que legal, nosso time empatou. Eu falei, nosso time empatou. Eu vim escutando, às vezes caía, às vezes eu escutava e vim escutando o jogo do Avaí. Mas, cara, esse negócio, eu não, como eu falo, os caras, tá de camisa preta, não sei do que, isso, aquilo, não pode usar. Eu falei, cara, se o cara tiver dúvida da minha vaidade, cara, o que eu vou fazer? Por mais que eu fiz, por mais que eu deixei de fazer, enfim, tudo pelo Avaí, cara. Mas que eu provei, né, Marquinhos? E outra coisa, cara, isso aí já não me incomoda mais, até porque o que eu fiz com sabedoria, com inteligência, porque eu quis fazer. Então, eu fico bastante contente de poder ter jogado no time do meu coração e ter conquistado tudo que conquistei. E agradecido por abrir as portas para mim poder fazer o que eu fiz, que foi jogar futebol, né? Marquinhos, quando tu chega ainda hoje aí no restaurante, claro, agora pandemia tá tudo diferente, mas quando tu chega no restaurante, ou tu tá caminhando aí, dando uma corridinha aí na beira-mar da vida, os torcedores ali, não do Avaí, né, mas do Figueirense, ainda vem falar contigo, ainda pegam no teu pé. Como é que é esse contato também com a torcida rival? Não, cara, eu sempre fui tranquilo. Óbvio que tem muitos torcedores que não gostam de mim, né? Mas já vários torcedores que eu conversei aí já trocaram o chip, já trocaram de ideia, né? Eu falei, cara, aconteceu lá, aconteceu, vida que segue, tranquila. Tem muitos amigos alvinegros, muitos amigos da torcida organizada, que converso com eles, e vão na minha casa, eu vou na casa deles, enfim, e tira o sarro de mim, eu tiro o sarro deles, cara, e não tem problema, o cara quer conversar, não gostei de ti, Marquinhos, porque tu fez isso, beleza, tem toda, né, tudo para falar isso, pode falar, só não venha querer agredir verbalmente, coisa e tal, até porque, como eu falo, né, saiu do estádio ali, tanto do Avaí como do Figueirense, a gente é ser humano normal, não tem alambrado, ninguém é mais homem que ninguém, né? Tem que ter, sim, educação, mas, cara, eu sou tranquilo, sou bem tratado, moro aqui no Estreito, ando por aqui, enfim, tenho meus amigos figueirenses aqui, várias vezes estão comigo, gostam de mim, jogaram futebol de salão comigo, jogaram futebol de campo, enfim, cara, são pessoas que conhecem a minha índole, viveram comigo, e eles sabem que eu estava ali dentro, defendendo as cores do meu clube, o clube do meu coração e a minha profissão, né? Ganhando meu dinheiro. Então, como eu falei, não venha falar que aconteceu briga agora. A briga acontece desde muito tempo. E acontece e vai acontecer, enfim, o que aconteceu no último clássico, foi culpa do Marquinhos também? Não foi, né? Então, Eu estava jogando. São situações que vão acontecer, lamentável, mas também era lamentável quando eu jogava, mas enfim, sempre aconteceu e vida que segue. Marquinhos, estamos na nossa reta final aí, uma hora aí, estamos 55 minutos aí, passou voando. Bom, para a gente finalizar e encaminhar esse nosso bate-papo, Marquinhos, queria falar sobre esse trabalho aí que a Fundação Municipal de Esportes está fazendo, né? Trazendo aí nesse quadro Esporte de Ouro os atletas que essa nova geração às vezes, né, não teve a oportunidade de conhecer, não no seu caso, que é mais recente, mas tivemos o Gibran do Remo, que conversou conosco aqui, tivemos o Douglas Brose do Karatê agora há pouco tempo, a menina da ginástica artística, da ginástica rítmica. Então, o que você queria falar sobre esse projeto desse Esporte de Ouro para poder
trazer histórias e resgatar um pouco desses nossos atletas aí que já foram campeões, já disputaram os Jogos Abertos de Santa Catarina e que, né, hoje estão vivendo, ou são treinadores ou estão, né, em outra fase da sua vida. Cara, é parabenizar, né? Porque na minha profissão, na profissão que, né, que eu joguei e que hoje várias pessoas jogam, passo direto na televisão, dá entrevista todo dia. E esses esportes amadores aí, às vezes, são esquecidos, né? E ali tem muitos campeões, não só no esporte, mas da vida também. Que a superação deles, se a nossa já é grande, imagina desses esportes que, né, que o apoio não é um terço do que é investido no futebol, né? Vamos começar assim. Então, dá essa Até a abertura, própria visibilidade, né, Marquinhos? sim, aí é absurdamente muito baixa, né? E as pessoas que, pô, que estão ali batalhando, enfim, a gente ia para joguinhos, a gente via a batalha que era, né? Na verdade, joguinhos, jogos abertos é de todos. Mas queira ou não queira, o futebol de salão, que eu participava, o vôlei, acho que até o basquete, às vezes, ele conseguiu se profissionalizar um pouco mais e o lado financeiro evoluir um pouco mais. E esses outros esportes, né? Eles sempre tiveram uma batalha muito grande para poder aparecer, para poder arrecadar patrocínios, parcerias, ajudas, né? E isso aí que vocês mostrando, entrevistando essas pessoas. E também é um exemplo para, né, esses meninos que estão chegando agora, meninas, enfim, a nova geração, de mostrar para eles que tem pessoas que fizeram sucesso em todas as modalidades. Não é só o futebol, não é só o basquete, não é só o vôlei. Em todas as modalidades do esporte amador, as pessoas chegaram e fizeram sucesso. Então, quer dizer, tem condições, Florianópolis se dá essas condições. É claro que poderíamos ter outros empresários investir no esporte amador. Isso aí a gente pede um apelo que as pessoas continuem apoiando o esporte amador, enfim, que façam uma parceria com a prefeitura, com o governo do estado, enfim, que isso aí evolua, que a gente sempre foi um celeiro de craques em todos os esportes, né? Que não pare por aí, que o nosso futebol de salão volte a ser gigante, como sempre foi, e os outros esportes cada vez melhor, o nosso tênis com o Guga, que a gente tem vários exemplos aqui de sucesso, e que isso aí a gente não deixe morrer, né? Não deixa a chama apagar, porque a gente sabe que precisa de apoio, todo mundo precisa de apoio, mas um canal como vocês estão fazendo da prefeitura, abrindo espaço para entrevistar, para falar da carreira, para falar do sucesso, para falar da batalha, ou para falar da dificuldade que vem passando, mas que vai chegar no futuro melhor, isso aí é muito importante para cada um mostrar o seu sucesso, mostrar a sua batalha e apresentar a sua carreira, né? Marquinhos, brigadão, cara. Pô, sabe que eu sou teu fã e prazerzão mesmo poder contar contigo nessa live aqui, tá? Um grande abraço para ti, boa noite e a gente vai se encontrar aí logo, logo aí na ressacada, tá certo? Cristian, valeu, cara. Obrigado pelo espaço. Agradecer a todo mundo da prefeitura aí, né? Parabenizar o prefeito pelo trabalho que ele vem fazendo nessa pandemia, né? Tomara que tudo volte ao normal. Rapidamente a gente também volte a treinar. A gente sabe que, né, tem que tomar algumas precauções. A gente, né, fez uma mudança radical na estrutura do Avaí para poder as pessoas ir lá, verificar da saúde, ver o que precisa ser feito, ou se está legal para liberar os treinos. A gente só quer exercer a nossa profissão. A gente está junto nessa batalha com o prefeito, com a população. O futebol, o Avaí está ajudando, foi um dos primeiros times a fazer os testes do Covid. Todo dia é testado, todo dia a gente testa, todo dia a gente toma as precauções, enfim, tudo aquilo que é para fazer a gente vem fazendo, e tomara que, né, isso aí volte ao normal, que o prefeito vá lá, mande o pessoal da saúde visitar a ressacada e ver o que precisa ser feito, se não precisa ser feito, para que a gente volte o mais rápido possível a trabalhar, porque a gente sabe que a gente está numa guerra, numa batalha contra essa pandemia, né? Todo mundo junto a gente vai sair dessa. Grande abraço, Marquinhos. Boa noite, cara. Valeu, um abraço. O Esporte de Ouro desta segunda-feira volta segunda que vem, 8 da noite.